Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando, gritando aqui ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E hoje é um bate-papo bem legal, porque meus convidados estão retornando depois de quanto tempo, hein? Faz 4 anos. 4 anos já fazem? Né? que estamos aqui, né? Mas nós viemos no canal há 2 anos. Não, quando... mais, Rodrigo. Faz... enfim. Quase 3 anos. Faz uns então. 3 anos, pelo menos, quase 3 anos. Rihanna, eu vou falar para você falar perto do microfone quando você for falar. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. Tamo junto, Rihanna. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Você tem que falar igual jogador de futebol. Vai, vamos lá. Obrigado, foi muito... Obrigada, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade. Já viu o jogador de futebol, ele quer falar difícil. E tem um script, né, que ele segue. Falam tudo, tudo Mas igual. a gente fala igual jiu-jiteiro, então não dá. Mas é igual os meninos do jiu-jitsu, as crianças, elas fazem... Você quer falar alguma coisa? Eles falam todos a mesma coisa, tem um né? script deles, Então vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo tempo de vocês e obrigado que nós ficamos conversando 1 hora ali. Eles foram meu psicólogo hoje. E eu fiquei me abrindo meu coração para eles. Porque é importante, sabia que é importante você ter pessoas, até fora de casa, um amigo. Eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos. Na verdade, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Amigo mesmo. De ir na minha casa, eu acho que ninguém. Você conhece muita gente, Conheço mas tem poucos amigos. Isso, pouco, menos de um. Pouco, muito pouco. Que a gente pode confiar, de verdade. E é importante quando você conversa com alguém. Eu tenho o Renatinho aqui, então ele praticamente todos os dias me ouve. Ele sabe os bons, as coisas boas e a ruim do Paulo Paterno. Mas é importante ter gente para falar. Sim. E quando você fala esse desabafo, você ouve o ponto de vista diferente. É verdade. Que é o que a gente vai fazer aqui no canal Perguntas. O Rodrigo, para quem não sabe, veio aqui com o E2 na época, contou como que foi. Ele é dono de academia lá no Brasil, aqui também. Que é onde o Paulinho já tá 3... Acredito que faz 3 anos. Já faz 3 anos. 3 anos que o Paulinho tá lá. Que legal, né? Que legal. Passa muito rápido. E na academia de vocês, lá do Brasil, tem quanto tempo, Rena? Então, na Academia do Brasil, a gente não tá mais, né, com a academia. Não tá? Não. Ah, não sabia. Faz quanto A tempo? gente tinha inaugurado a academia em 2012. E ficaram quanto tempo com elas, trabalhando? 8 anos? Foi 10 anos, na realidade, né? 10 anos. Aí, recentemente, a gente não conseguia mais dar nenhuma atenção. De administrar de longe é difícil, né? Muito difícil. Mas a parte que eu queria chegar é que deve ser interessante você ver crianças ou adolescentes entrando novinho. É muito legal. Isso aí. Eu acho que esse é o nosso legado, né? Eu acho que é muito legal. Foi uma das... Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu frequentava uma igreja. E eu via aquelas crianças lá, mal educadas, tal, gritando na igreja, tal. Eu cheguei no jiu-jitsu e estava acabando as aulinhas das crianças e os meninos saíam tudo, vinham cumprimentar, uma por um, cumprimentavam os mais velhos, ajudavam os mais novos, uma educação. E, cara, essas crianças da igreja tinham que vir aqui fazer jiu-jitsu, pô. Esses moleques são muito educados e isso chamou muita atenção. Aí eu comecei a ver qual que era o benefício do jiu-jitsu para as crianças. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Quanto tempo você faz? Eu tô treinando há 17 anos jiu-jitsu. Eu fiz outras artes marciais também, mas jiu-jitsu é 17 anos. E quanto tempo dono de academia? 12 anos. 12 anos, 12, né? 8 mais 4. 8. 8 mais 4 é 12. Ainda bem que no 12. Brasil, pelo menos, a Rihanna tem certeza que no Brasil 8 mais 4 é 12. 12 anos. Viu? Aqui vai zoar. Aqui é o que manda, aqui. Eu que controlo quem que olha, quem que fala. Calma aí que eu sou virginiana também. Aí vamos lá, daí vocês vieram pra cá, abriram a academia, que está indo muito bem, parabéns. Graças a Deus. Lotado, obrigado. né? Tá lotado. É legal que quando vocês chegaram, isso é uma coisa bem legal que eu gosto de falar, que quando a gente chega aqui, você fala, meu Deus, como que eu vou pagar o aluguel, como que eu vou pagar tanta despesa, cadê as crianças? E agora a gente vê, tem dia que tá muito cheio. Tá lotado, né? Assim, as aulas, eu acredito, eu não tenho esses reports certinho, mas eu acredito que a gente tem mais de 100 crianças. Só que elas não vão todos os dias. Como lá elas podem ir todos os dias de segunda a sábado, a frequência, alguns dias tem mais, alguns dias tem menos, mas acho que matriculado a gente tem mais de 100 crianças. Nós passamos 200 alunos. Nós passamos 200 alunos essa semana passada. Uau, parabéns. Obrigada. Gente, principalmente para manter, você tem que estar ensinando realmente alguma coisa, porque tem um monte... E deixa eu falar, agora é minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar, não. Claro. Não é porque a Gracie Barra que é igual, porque o Rodrigo e a Rihanna, eles são bem certinhos, eles seguem a franquia, não tem um monte de coisa que eles até gostariam de fazer, que vocês acabam não fazendo porque a franquia diz que não pode. E tem outras aqui que eu conheço também, que são meus amigos também, os caras não estão nem aí, faz o que quiser,
inventa coisa, né, mistura. Não por isso que o Paulinho tá lá, porque lá são muito centrados e seguem realmente o currículo, né, que é um currículo campeão. Isso que é o importante. Mas não foi para isso que eu chamei eles aqui. Eu pedi para eles, como eles lidam muito com crianças, e criança aqui nos Estados Unidos, principalmente, vamos falar, o imigrante, até mesmo o americano. Criança é uma raça, depois, no middle school, qual que é a idade no middle school? Middle school é do 6º ao 8º ano. E é aonde as crianças, independente da raça, inclusive meninas também, que é onde a Iana começou a me dar trabalho, a minha mais velha, foi no middle school. Graças a Deus que a Juliana e a Giovana, que a Giovana agora está no high school, estão de boa. Mas o middle school é um problema aqui. E vocês, como tem muitas crianças, além de ter filhas, né, tem bastante crianças lá na academia, na escola, vocês ouvem de tudo e vocês acabam aprendendo muito. Exato. Hoje, vamos falar de middle school para começar. Vamos começar com os pequenininhos. Qual que é a idade que pode começar isso? O Paulinho está lá desde os 5 anos. A gente aceita, a Gracie Barra recomenda de 3 anos e meio em diante. A gente aceita a partir dos 4 anos, porque a gente percebe que a capacidade da criança de interagir e seguir as instruções do coach, ela vira uma chavinha quando a criança completa 4 anos de idade. Então, 3 anos e meio, a criança vai fazer uma aulinha só para brincadeira, tal. A partir dos 4 anos, a criança já realmente começa a aprender técnica. E você foi lá, você viu que eles lutam igual gente grande. Sim. É bem legal. Mas isso é a capacidade que a gente observa que eles conseguem começar a interagir, seguir as instruções de 4 anos de idade. E o grupo é dividido em quais idades? De 4 a 7 anos, a primeira turma, e a segunda turma é de 8 a 12. Engraçado, de 4 a 7 uma diferença bem grande. Do tamanho de 4 até ficar 7. Até 7. E eles fazem as mesmas coisas praticamente. Eles fazem as mesmas técnicas. A gente não separa técnicas pela idade. A gente tem uma turminha que é o Advanced, né? Então a criança que já está no nível mais avançado, a gente acaba separando em algumas aulas. Mas você viu como funciona. A gente sempre tenta colocar crianças do mesmo tamanho. Se possível, menina com menina, menino com menino. A gente sempre tenta fazer essa separação. E é muito, muito legal realmente a estrutura. Como o Paulinho está desde os 5 anos, eu não sei como o Paulinho seria. Engraçado, né? Eu não sei como ele seria se ele não tivesse participando. Você já parou pra pensar nisso? Pois é. Porque ele é confiante, né? Você vê que ele é muito confiante. E fala pra caramba. Fala que todo mundo sabe todos os cinturões. É cinturões para português? As faixas. Todas as faixas. Ele já sabe que com 70 e não sei quantos anos ele vai ser não sei que grau de... Já tem um gol já. E ele falou que ele não quer... Ele falou que ele não é atleta lutador. Ele falou que ele é coach. Olha que só. Legal. Muita gente se inspira no Rian, né? Rian, nosso filho, né? Que dá aula. Essa é uma parte legal, né? Porque, no Ryan, você fala o Rian? Nossa, gente, Rian que fala em português? Não, eu chamo o Ryan de Ryan. Ryan, só chama de Rian. No Brasil a gente falava Rian, né? Acaba mas acostumando. Ryan. Mas isso é legal. E a gente tem um programinha que é Assistant Coach, que a gente deixa as crianças que já estão a partir de um nível, elas podem ajudar as crianças iniciantes, né, como Assistant Coach. Que é muito legal. É muito legal, porque muita gente gosta de competir, mas tem gente que gosta de ajudar, gosta de ensinar. Então, essas crianças, normalmente, um é outro. É muito raro quando uma criança ela adora competir, mas também tem paciência para ajudar os outros. É muito raro isso acontecer. É verdade. Então, algumas crianças elas se identificam com a competição, ela gosta de treinar duro, ela gosta de se focar no treino. A outras crianças, ela já tem esse lado social, chega um aluninho novo, ela já chega junto, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Então, isso é natural de algumas crianças. Cada um é de... Você é assim, não é? Qual que é a tua personalidade? Eu sempre fui isso. Eu sempre, desde a faixa branca, chegava alguém mais novo na academia e eu queria ajudar. Eu sempre tive isso, sempre quis. E aí na faixa branca mesmo, no final da faixa branca, um dia eu cheguei para o professor e falei, professor, seria muita pretensão minha. Você acha que um dia eu vou poder ser um faixa preta e ensinar assim e tal? Aí ele deu risada, ele mandou no grupo lá da agenda, ele mostrou, um amigo meu mandou essa mensagem falando que seria muita pretensão, tal. E aí ele falou assim, não só você pode, como eu tenho certeza que você vai. Olha E aí passou vários anos, eu me tornei faixa preta, abri a escola. Assim. Já a Rihanna é outra coisa. Ela não quer nem competir e não quer nem ajudar, ela quer dar porrada em todo mundo. E trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar nessa lá na Gracie Barra de Celebration é assim, você vai lá, você se matricula, paga as contas direitinho, que senão a bichinha vai lá e te dá uns karatê lá. Karatê não, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Dá uns jiu-jitsu. Não é porque é japinha que tem que ser. Por que japa a gente já fala que é karatê no Japa, né? Não
Pois é. Então. Mas vamos lá, o Isso Rodrigo. é bullying. É bullying. E por falar em bullying, os brasileiros morrem de medo, quem tem filho, independente da idade, de sofrer bullying. Ai, Paulo, meu filho não fala inglês, vai sofrer bullying. Ah, Paulo, quais que são as maiores características, se é que tem, da pessoa que dá o bullying e que recebe o bullying, na sua opinião? Olha, isso é uma coisa muito interessante. Na realidade, claro que você nunca deve culpar a vítima da agressão pela agressão, claro que não. Mas existe um biotipo, assim, né? Existe uma características da criança que ela vai receber bullying. Que tende a receber bullying. Você olha a característica dessa criança e fala assim, essa criança vai sofrer bullying na escola, com toda certeza. E por causa, rapidinho, deixa eu cortar você, porque eu tenho essa mesma opinião. Mas é por causa da culpa dos pais? Porque a gente tem que culpar o adulto que é responsável pela criança. Ou às vezes os pais inconscientes. Deixa eu dar uma ideia, deixa eu falar. Por exemplo, quando eu vejo um moleque com cabelinho meio compridinho, meio gordinho, no videogame, cara, eu quero dar um tapa na orelha do menino. Tá vendo? Essa é a característica do bullying. Não, eu tô enchendo o saco. Eu fico com dó. Eu fico com dó, porque você olha pra cara do menino, dá dó. Daí eu olho pra cara do pai, daí você entende. Né, que o pai também merece tomar umas porradas. Então você acha que pode vir de pai pra filho? Isso, com certeza é criação, né? Com certeza é criação. É o estilo de vida hoje. Porque bullying, você sofreu bullying provavelmente. Sim, claro, você provavelmente muito. foi mais bullying, mas você sofreu Mas bullying. eu sofri também por ser pequeno e magrelo e tá no meio dos grandes. Pois é. Na nossa época, nós sofremos bullying. Eu sofri bullying. Eu comecei a fazer karatê porque eu sofria bullying. Aí eu falei assim, eu vou fazer karatê na época do Karate Kid e eu vou arrebentar todos esses caras. Você apanhou no segundo dia de karatê? Ah, a gente apanhava bastante. Não, lá. eu tô falando assim, porque eu entrei no karatê, na verdade, meu foi full contact. Aí, tipo, uma semana eu já quis bater no menino. Olha lá. Tomei um pau aí da escola. Então, mas uma coisa interessante, eu entrei no karatê, eu falei, vou fazer martial arts, tal, porque eu quero arrebentar esses caras que são os bullies. Comecei a treinar, adorei, comecei a treinar, só pensava nisso, o dia todo. Quando eu não tava fazendo karatê, eu tava fazendo kata em casa, chutando a árvore, e só fazendo isso o tempo todo, eu e meu irmão. O que aconteceu? Isso me gerou uma autoconfiança e um controle emocional tão grande que eu nunca mais briguei na escola. E a minha autoconfiança, na realidade, era como se fosse expelisse os bullies. Então o pessoal via, tentava me intimidar, eu mostrava autoconfiança, eu nunca mais briguei depois disso. Porque você não queria, você queria pegar os bullies, você queria pegar o Paulo Paterno. Exatamente. Então você foi para defender os menininhos, os meninos não, porque tem muito grande também, os esquisitinhos que apanhava da gente. Não, eu queria para me defender primeiramente, né? Mas... Então você era os esquisitinhos também, né? Não, eu era... Você usava óculos. Eu era um óculos super grosso, cabelinho no meio, eu era um bichinho estranho. Nossa. E engraçado, aí... né? Ele não mudou muita coisa, né? Ó o bullying! Tá bem parecido. Pois é, mas eu era esse cara. Eu era muito educadinho. Eu era muito educadinho, muito quietinho, de óculos, nerdinho. Pô, eu era a vítima perfeita para bullying. Então, esse eu falei, eu vou fazer agora. E depois, eu falei, pô, ok, agora eu sei me lutar, mas agora os caras não vêm me bater mais. Porque era a confiança que eu adquiri, o controle mental. Quando alguém falava, ô, quatro farol, qualquer coisa assim, eu dava risada, tal, mostrava segurança e nada acontecia mais. Eu nunca mais teve que brigar. Olha só, deixa eu falar, eu tô rindo, tô brincando, gente, eu sou super contra bullying, é coisa muito séria. A gente tá rindo aqui porque na nossa época era quatro zóios, girafa gorda, chupeta de baleia. Hoje em dia você não pode falar mais nada. Na nossa época era isso. Meus amigos eram tudo macaco, era macaco, corujão, coelho que é dentuço. E aí japonês, era muito japonês. Japonês. Zóio rasgado. Zóio rasgado. Né? Então, hoje em dia é outro mundo. Mundo. Pois é. Eu acho que, na realidade, a minha sensação é de que hoje existe menos bullying do que existia anteriormente. Mas hoje é tratado de uma forma muito séria, um pouquinho amplificado. Claro que é uma coisa muito séria. Existem, eu sei que eu tenho palavras aqui que a gente não pode falar, mas tem crianças que desistem de viver. Tem casos disso por causa do bullying. Tem alguns casos de shooting, esses tipos de coisa. Mas eu acho que é porque os pais estão criando cada vez crianças mais soft, né? Mais fracas. Mais fracas. Eu acho, Então, sensíveis. Tá na moda no Brasil hoje. O homem,
o menino ser sensível. Ser sensível. Na escola, as meninas querem menino sensível. Muitas mães falam que meu filho não vai ter essa masculinidade tóxica. Olha só. Olha, masculinidade. Como se ser masculino fosse uma coisa tóxica. Já tá baixando a testosterona dos meninos lá. Nossa. No Então, início. acho que é muito legal, até o Jordan Peterson, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala o seguinte, que o homem, ele tem que ser violento, mas ele tem que ser capaz de controlar a agressividade. Então você tem que ser um ser agressivo, violento, capaz de controlar a sua agressividade. Resumindo, o homem tem que saber caçar, tem que saber lutar, defender a família e saber quando que pode usar isso. Que é uma coisa bem legal. Eu lembro que você falou assim pra mim, ó, quem quer brigar na rua porque não tá brigando na academia. Não sei se foi você, alguém que falou isso pra mim. Essa é uma máxima da arte marcial, né? Que fala que quem luta não briga. Não briga. É isso aí. Então vamos lá. Aqui hoje nos Estados Unidos tem bastante, né? Briga, essas coisas. Tem muito. Na realidade, até uma das coisas que é parte aí do que eu gostaria de falar, as escolas tentam varrer um pouquinho para baixo do tapete, porque as próprias escolas podem ser penalizadas se elas tiverem muitos casos de bullying. Tá? Então elas tentam varrer por baixo do tapete e tal. Existe, e é isso que eu gostaria de falar, existe formas muito eficientes de você resolver o bullying na escola. Né? As escolas, elas são obrigadas a resolver o problema do bullying. A questão é que os brasileiros, principalmente, mas muitos americanos, não têm ideia de como resolver isso. Conhece, né? Não conhece, porque existe um procedimento. Então vamos rapidão. O que é o bullying hoje na escola? Porque, por exemplo, dou uma ideia. Se o Paulo falou, Paulinho, que é o único menino que eu tenho. Se o Paulinho tem um moleque do tamanho dele, briga com ele, sei lá, toma com os olhos, eu vou ficar chateado com a escola, mas vou falar, o que você fez? Eu empurrei, eu xinguei. Isso não aconteceria nunca, Paulinho. Mas estou dando um exemplo, Sim, né? Claro. O que é considerado o bullying? Quando que é o bullying? O maior no menor, o forte no fraco, ou fraco no fraco, ou encapetado no quietinho? O que é o bullying? Na realidade, eles começaram a separar os tipos de bullying, e hoje, assim, tem mais de 10 tipos de bullying. Né? Então, assim, mas na realidade, os dois fatos que define o bullying ou ele é emocional ou ele é físico. Aí dentro do físico tem vários tipos, dentro do emocional tem vários, entre eles, por exemplo, cyberbullying. Né? Você pega aí uma foto de alguém que está numa situação constrangedora, começa a postar isso nas redes sociais, manda em grupo de WhatsApp, tirando sarro, constrangendo essa pessoa. Então seria um cyberbullying. Mas são coisas emocionais, não tem a área emocional, tem a área física. Tá? Então hoje, por exemplo, dentro da área física, é mais fácil de você lidar com isso. Porque as escolas são mais rígidas. É visual, né? É visual, você consegue ver, correu um soco. Quando diz que disse, ele está me chamando disso, me chamando daquilo, está me perseguindo e tal, é um pouco mais difícil de reagir. Né, e até mais perigoso, eu acho, o psicológico, né? Ele minando, mata devagarinho, eu né? acho, vai minando. Ainda mais as crianças, tipo, se não fala pros pais, porque a criança não vai falar pros pais, falou que eu sou feia, falou que eu sou 4 olhos. E ele machuca tanto quanto o físico. Porque hoje não, mas essa criança, imagina, ela começou o primeiro dia de aula, ela começou a ser xingada ou ser perseguida. Até o último dia de aula, essa criança não aguenta mais. Ela não tem mais nenhuma vontade de ir para a escola. Ela não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de interagir, ela quer ficar isolada. Então, isso é muito... E aí não vai bem na escola, os pais, às vezes, ver o que está acontecendo, e vai falar, pô, minha filha é burrinha, não é possível. Como você não está prestando atenção na aula? Mas tem uma outra coisa por trás disso. Acontecendo por trás, Às vezes é o cabelo. Assim, tem vários casos. Tem vários casos. E uma das coisas que são muito... que eu falo com os pais, às vezes alguns pais me procuram para reportar que está acontecendo isso. Falo assim, existem algumas coisas que você pode fazer, mas a primeira é sempre a criança, porque olha só, tem diferentes criações. Para muitas pessoas, o bullying é uma coisa normal, que o próprio pai faz com o filho. E a gente às vezes brinca com o filho. Eu faço bullying em casa direto. Eu já faço em casa também mundo. Pra não... Eu faço bullying pro mundo. Eu faço bullying pra quem vem aqui também toma bullying. A gente já tomou. Já tomaram bullying aqui, já, né? Pois é. Então, a criança, ela vê isso como normal. Então, é muito interessante, muito importante que o pai ensine os filhos e fala assim, você tem que ser claro o que você não concorda. Por exemplo, se um menino chega e começa a te xingar de alguma coisa, te chamar a fazer piada sobre você, alguma coisa, você tem que chegar claramente, claro, de forma educada, mas tem que falar assim, ei, eu não quero isso, não gostei disso, para. E fala, e se você não parar,
eu vou fazer isso, que é os próximos passos que nós vamos comentar. Então você tem que deixar bem claro que você não quer mais aquilo, falar de forma séria, forma dura e educada, claro, mas você tem que falar quais serão as consequências se ele não parar. E aí, se ele não parar, você vai partir para os próximos passos que eu vou falar. Mas essa primeira conversa, ela pode parar muito já os casos de bullying. Mas a criança, ela é xingada, ela baixa a cabeça. Mas nem os pais sabem. Que nem você falou isso, eu já tô pensando, eu não lembro de ter falado isso para nenhum dos meus filhos. Pois é. Eu falo para os meus filhos, você reporta para o professor na hora e chega em casa e me fala. Mas ele não fala pro bully. Não fala pro bully, Tem que falar assim, tem que olhar no olho. Só que a criança, ela é tão intimidada, ela tem medo, né? Que ela não consegue. Como nós adultos, muitas vezes. Pois é. E ela tem que chegar e falar assim, não, você não pode aceitar isso. Você tem que olhar na cara e falar assim, Mas eu acho que é uma falha nossa, dos pais. A gente tem que educar dessa forma. Mas é que nós não fomos educados desse jeito. Nós não fomos. Nós não sabíamos disso. Pois é. Então, assim, primeira coisa, tem que ensinar a criança. E você tem que falar. Né? O Renzo, nosso filho, ele tem isso, ele fica com medo de falar alguma coisa. Ele faz jiu-jitsu, sempre fez jiu-jitsu, mas eu já percebi, às vezes ele tem bullying na escola. Ele é mais calmo, o Renzo, né? Não é? A personalidade dele mas ele é mais mas ele tem mais olha, por causa de família, ele tem mais mordomia do que o Ryan. Sim. Ele passa com muito mais coisa do que o Ryan. Sim. O Rian já foi mais cacetado. Não é? O Rian, o filho mais velho, ele já entrou a ajudar, ele já começou a trabalhar. O Renzo tá mais na maciota. Mas o Renzo tem as molezas. Tem as molezas. Tem as molezas dele que eu vejo. Tem. Especialmente pelo pai. Spoiled pelo pai. Spoiled pelo pai. E a cara do pai, tadinho do bichinho. Tadinho, a né? cara. Pois é. E aí, a criança, ela tem que falar, se a gente já puder passar para o próximo ponto aí, que seria o seguinte, primeiro fala para o próprio bullying, eu não gostei disso. E aí ele fala assim, é isso mesmo, ele não parou. Ok, eu avisei, né? Então a criança vai ter que falar para a professora, que é quem está mais próximo ali. A professora não é só obrigada a ensinar, ela tem obrigada a manter a segurança dentro da sala de aula. Vai falar, eu cheguei, falei para ele que não era para fazer mais isso, ele está me fazendo bullying comigo e eu quero uma solução. Imagina a criança falar assim para a professora. A professora tem a obrigação de dar a solução. Enquanto eles estão dentro da escola, a responsabilidade é totalmente da escola. Da escola. Tudo que acontece lá é responsabilidade da escola. A gente manda os filhos para ter segurança. E muitas vezes a criança chega e vai falar, professora, ele tá falando isso. Vocês não sei o quê, vai todo mundo... pra lá, isso aí. Então ela, coloca a culpa nos dois pelo que está acontecendo. Quando a criança chega e fala assim, olha, ele chegou, ele está me chamando disso, e eu falei para ele, eu não quero mais ser chamado disso, eu já falei para você parar, se você não parar eu vou contar para a professora, então eu estou vindo aqui explicando para a senhora e eu quero uma solução. Se ele falar isso, chegar em casa e reportar isso para os pais, e a partir do momento que ele chegou em casa, reportou para os pais escrevem um e-mail. Hoje, no dia tal, meu filho me reportou isso, que aconteceu, ele pediu para o menino tal, coloca o nome da criança, para parar, ele continua fazendo isso, importunando ele, e ele informou isso à senhora, pediu que fosse resolucionado. Então, eu estou mandando esse e-mail solicitando uma informação do que será feito para resolver o problema. Eu espero que seja resolvido o problema, muito obrigado, claro, de forma bem respeitosa, mas coloca data em tudo, nome em tudo, você está documentando a situação. A professora tem a responsabilidade de resolver aquela situação dentro da sala de aula. Fora isso, tem outras coisas que o pai e a criança também podem fazer. A criança, por exemplo, ela tem acesso ao DIN, chamam Dean of Discipline, né? O que é em português? É como se fosse aquele monitor, não monitor? É como monitor. O Dean é responsável pelas atitudes disciplinares. Então, ocorreu o caso de bullying, uma briga, o Dean vai ser reportado sobre isso e ele tem que seguir isso, investigar toda a situação até a solução. Legalmente, é o Dean quem é o responsável por resolver isso na escola. Então, uma coisa, a criança também pode procurar o DIN, mas às vezes a criança fica intimidada, fica com medo. Então, os pais podem ligar na escola e falar assim, olha, eu quero, por gentileza, o e-mail do DIN. Meu filho está na série tal, e eu quero saber quem que é o DIN e o e-mail dele. E aí, a escola, o pai pode mandar esse e-mail para a professora e copiar o DIN. Então, o DIN foi informado do que estava acontecendo. Uma vez que ele recebeu formalmente Aí é documento, aí o bicho tá pega. Documentando. Por isso que você tem que mandar por e-mail. Alguns pais ligam, vou xingar na escola, eu vou lá falar e nada é feito, porque ele não documentou nada. Uma vez que você mandou por e-mail, a escola sabe. Ele tem documento, ele tem um registro de que isso aconteceu com o filho dele. Se a gente não tomar nenhuma atitude, nós seremos penalizados. Né?
Vamos dizer que fez isso, o dia, professor, ninguém respondeu por nada, ninguém resolveu nada. E essa criança continua importunando. E vou dizer mais, aconteceu inclusive lá na escola, uma criança brasileira foi empurrada pelo outro, caiu, quebrou um dente na escada. Né? Aí é uma agressão física. Nesse caso, o pai tem que fazer o seguinte, ele tem que ir então na escola e falar assim, olha, eu quero registrar agora um incident report, que é um formulário explicando tudo o que aconteceu. Aí é uma infração. Essa criança que, claro, a escola vai fazer, ok, nós vamos preencher o formulário. A criança que cometeu, claro que tem uma investigação, eles vão confirmar nas imagens, vão ver se tem testemunha e tudo mais, mas vai ter uma investigação. A criança que empurrou, ela vai receber uma infração. Essa infração fica no registro dela até o college. Oh, uau! Então, quando ela for solicitar para ser admitida num college, eles tá vão lá, ver isso. vai lá ver isso. Então, imagina se ela tem várias infrações, provavelmente o college não aceita essa criança. O que será? Daí, no caso do dente, já é uma coisa à parte, né? Nada a ver com a escola. Mas estava dentro da escola. Mas tu falou, quem será que paga? Daí não, que eu tô pensando no dentista já. É caro. Porque é caro aqui. Eu acho que daí já é um caso fora da escola, pai com pai, talvez, né? Pois é. Isso aí Tentar um acordo. Na realidade, o DIN, ele tem a capacidade, né, e tem o atributo de solicitar. Se você vai na escola e quer conversar com os pais da criança, é o DIN a pessoa responsável por isso. Ele vai entrar em contato com os pais e fala assim, mediador. Vai fazer uma mediação, vai chamar lá os pais da criança, ó, tá acontecendo isso. No caso do seu filho, empurrou meu filho, ele quebrou o dente e tal. Então ele vai ser o mediador da situação. Né? E ele tem esse atributo de chamar os pais para resolver a situação lá. Mas nesse caso que houve uma agressão, os pais, além de falar com a direção e reportar o incidente, né, fazer o incident report, fazer essa reunião com o DIN, pedir essa reunião com o DIN também, ele também tem que fazer uma coisa que é muito importante. Ele tem que falar com o School Resource Officer. Que é um policial dentro da escola. Que é um policial dentro da escola. Toda escola tem um. Toda escola tem um. Às vezes não é um policial, um segurança. Né? Às vezes é um militar, às vezes é um policial mesmo, mas toda escola é obrigada a ter um que fica em tempo integral lá. Então, ele também pode fazer um incident report. Então você vai falar para ele, olha, eu quero registrar o que aconteceu, assim. O policial também pode fazer a investigação, né? O School Resource Officer vai fazer a investigação dele e vai mandar esse relatório para a escola também. Aí é a parte dele, disso aí. Então você tem agora tudo documentado. Você tem os reports da escola, da administração, você tem o report do DIN e você tem o School Resource Officer, que é o policial. Todos eles fizeram relatórios do que aconteceu. Com tudo isso, se não for resolvido, aí é o nightmare, né? O pesadelo da escola. Você pode entrar em contato com o county, com o school district, que é o distrito escolar. A escola, ela está desesperada para resolver isso no âmbito escolar. Ela não quer que o distrito saiba disso. Por quê? Além de baixar as notas da escola, se tiver muitos casos desse, e principalmente quando não é resolvido pela escola, vai abaixar as verbas da escola. Então eles não querem. E por isso que muitas vezes eles não querem reportar coisas. Exato. Eles colocam embaixo do tapete, não pode aparecer. Entendi. Não pode aparecer. Então tudo que eles querem é que isso não apareça para o school district. Então não adianta a gente só ligar e falar. Não. É bom Tem que deixar a emoção de lado. Escrito, agir ter mais. tudo por escrito. Porque a nossa primeira emoção é, eu vou brigar, vou lá, vou Tá, chamar todo esse mundo. filho da Meu mãe. filho, Exato. né? Machucou meu filho. Vou... Se você fizer esses passos, com toda certeza será resolvido. Eles não vão deixar chegar no school district. E a gente ouve muito dizer, esse professor está me seguindo, o professor não gosta de mim. Pois é. O meu filho já fez isso. Ele falou, eu não gosto de você. Aí eu falei para ele, olha só, aqui, você acha que todos os alunos estão felizes com os coaches? Não. Normalmente, quem que o coach começa a pegar no pé? É a criança que não está se comportando bem. Então, tem exceções, claro. Mas, normalmente, a criança que ela não está se comportando bem, o professor começa a pegar no pé. Eu falei, então como que você está se comportando? Eu sei que você não é anjinho. Então, aí ele, eu só estava conversando. Aí eu falo, então. Pois é. Então, Enzo! então, essa é a verdade. Na realidade, normalmente, o professor não vai pegar no pé de ninguém. Mas teve um caso, desculpa, que o Renzo realmente estava tendo... A mãe defendendo. Não, ele mais defende. Mas nesse caso aí, que o professor não estava dando atenção. Dá um Google aí, lembra disso? Sei. Aí a gente entrou em contato com o professor, pediu um e-mail. Por favor, né? O que está acontecendo, isso é verdade. entendeu?
Teve isso, tem esse outro lado Tem também. Tem muito tem. professor que vai bater Tem cartão também. e não quer ensinar nada também. Exatamente. Eles estão em short staff. Eles estão, imagina, muita criança por... Para pouco professores. Exato. A Flórida recebeu Entendeu? muita criança, né? A Flórida recebeu Então muita criança. a gente tem que acreditar nos nossos filhos. Eu acho que tem que conversar, né? Tudo tem que conversar. Tem que extrair o máximo deles, que a gente não tá lá pra ver. O nosso agora tá em homeschooling, né? Então agora a gente tá 100%. Você tá no gostando pé. de homeschool? Tô amando. E como ele tá se saindo? Na realidade, ele está fazendo virtual school. Virtual School. Então ele tem Virtual a School. diferença do virtual school, você sabe, né? Eu fiz, a Iana fez. Fez. Tem que ficar O virtual um ele tempo tem que online. entrar naquele horário lá. Mas assim, é impressionante como eles conseguem fazer a mesma coisa que eles faziam em 7 horas na escola em Otimiza 2 a o 3 tempo, horas. é. Então eu falo assim, pô, meu filho tava passando 7 horas na escola, mais o tempo de transporte, pra nada. Na realidade é um daycare, né? É pra você despachar os filhos lá enquanto você vai trabalhar. E também tem a vida social. No caso do Renzo, ele já tem academia lá, já tem a escola de Exato. vocês que O pode fator ter. social é muito importante. Claro, acho que esse é um das preocupações dos pais quando colocam no homeschool, né? E também parte do bullying, porque hoje em dia a criançada só tá aqui, ó. É. Né? Só no O celular. tempo todo. O mal do século, né? Que é o mal do século. E me fala, tá, o jiu-jitsu ou artes marciais de modo geral ajudam o quê? Ajuda você a ficar forte, ajuda você saber se defender. E você falou uma coisa pra mim por telefone que você desligou, eu falei pra Heather na hora. Sobre o jiu-jitsu, como você vai ser processado se você se defender sem machucar uma pessoa, né? Essa é uma parte muito interessante, Paulo, porque por mais que os pais tenham todos os atributos legais para resolver isso na escola, se ele seguir todos esses procedimentos, ele vai resolver. Só que o seu filho resolveu um problema com um bullying. Quantos bullies tem na escola? Ixi, um montão. Um monte. Então, a semana que vem, não vai ser mais esse aqui, que agora ele tomou uma advertência, os pais já pegaram ele, mas o outro vai começar a fazer a mesma coisa com o seu filho. Por quê? Tem muitas, a gente fala de social skills, né? O seu filho precisa ter muitas habilidades que ele não tem. Que é esse menino que fica aí só no celular, que não interage com ninguém, que é o menino estranho, entre aspas, né? Que é a vítima perfeita para o bullying. Né? Então, normalmente, aquela criança que ela é extremamente, que tem uma timidez, que ela já é patológica, né? A criança, ela tem medo de relacionar com outra criança. Ela é quieto na dela é uma coisa, mas tem criança que tem medo de se relacionar. Então, essa criança que ela é extremamente tímida, é a criança que ela tem muito medo. Né? Então, essa criança que tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, ela é uma grande vítima de bullying. Você resolveu uma parte do problema, até o próximo bullying chegar. O que o jiu-jitsu faz? O jiu-jitsu transforma essa criança e a própria criança vai ter a capacidade de se defender. E como eu falei, quando eu fiz karatê e eu comecei a me sentir muito confiante, a criança confiante não sofre bullying. Não sofre bullying. Não ela nem leva pro coração, né? Não, primeiro que ela tem autoestima. Ela sabe quem que ela é. O jiu-jitsu é uma ferramenta espetacular de autoconhecimento. Então você começa a se conhecer melhor. Uma vez que você se conhece melhor, alguém te fala alguma coisa, você não está nem aí porque você tem a sua identidade, já muda tudo. Quando você tem a confiança, até é legal. Quando o Ria foi entrar no high school aqui, um amigo meu falava assim, aqui nos Estados Unidos tem bullying, hein? E tem uns caras enormes no high school, blá, blá. E o Ria foi pro high school, eu falei, deixa eu testar ele. A gente estava andando nos corredores, tinha uns meninos, acho que era do time de futebol, enorme, forte. Falei, Rian, tá vendo aí? Ele olhou assim, olhou pra cima, né? Os caras, pô, vai sofrer bullying aqui, vai apanhar. Ele olhou assim pros caras, deu uma risadinha, falou assim, pode tentar. Pode tentar, quanto maior, maior o tombo. Aí eu falei, eu só fazer um teste. Eu falei, ok, ele tá bem confiante. O Rian, em todo o high school, não teve um único caso, não falar nem de alguém que tentou bater nele, de alguém que xingou, ofendeu ele de coisa nenhuma. Ele não teve nenhum problema. Mas testaram, lembra? O episódio lá, ganhei quantos? 3 alunos na mesma semana. Do que aconteceu? Canta, Rihanna. Ele lembra melhor. Ela lembra o negócio e põe a culpa nele. Quer contar? Botaram um tatame, né? No meio do pátio. O time de wrestling estava fazendo um treino fora. E aí o Ria chegou, ele adora a luta. Ele chegou e olhou lá os meninos treinando, chegou perto e começou a olhar. Aí os meninos fortes, né? O wrestling tem essa característica, todo mundo tem que ser forte. Os americanos, deixa eu falar pra vocês, os americanos aqui, a maioria são fortes por genética,
Que os caras tanto é com os policiais, a gente olha os policiais americanos, olha os policiais brasileiros, meus amigos policiais, vocês são miudinho. Aqui os policiais são bonitão, loirão, fortão. E os negão, aqui não tem negão. Aqui não tem neguinho, tem no Brasil que tem uns neguinhos, não. Que agora não pode falar neguinho, agora é preto, né, agora. Mas aqui não tem neguinho, não. Aqui é uns negão gigante, nos ciclos, tudo forte, né? Por isso que no bullying, na escola existe o tamanho dos caras gigante. Mas e conta. o time de wrestling, eles são muito fortes, né? O wrestling é muito focado em força e explosão. E ele chegou, ficou olhando assim, aí o Rian é magro, né? E o Rian é magrelão. Magrelão, altão, magrelão. Aí ele chegou, ficou olhando, aí um deles falou assim, o que foi? Quer treinar aqui com a gente? Quer tentar? Ele falou assim, eu quero. Ele, na maior inocência dele, falei, quero. Ele pensou que estavam convidando de boa mesmo. De boa. Já estavam querendo tretar com ele. Aí ele falou, ok, eu quero sim. Ok, vem então. Aí ele pegou e foi lutar com um. Tentaram derrubar tal. Ele derrubou o cara. Foi o outro. Aí ele derrubou o outro. No time todo tinha 15 meninos treinando. Ele derrubou 13. Nossa. Aí ele não ganhou de 2. Eram os 2 mais fortes, ele não ganhou. Mas ele derrubou 13. Aí ele falou, os caras, mas o que você faz? Não, eu faço jiu-jitsu, sou aqui, pertinho, tal. No dia seguinte, ia 2 ou 3 se matriculando lá com a gente. Olha que legal. Na mesma semana. Então foi um episódio bem legal. Mas que é diferente o wrestling do jiu-jitsu. O wrestling, o objetivo... vamos falar de uma forma bem simples. O wrestling é o judô sem kimono. Queda. O objetivo é bater as costas do seu parceiro no chão. De uma forma simples. Não tem finalização, não tem self-defense, não tem nada disso. O objetivo é derrubar o seu adversário de costas no chão. Esse é o objetivo. Então o negócio é ser forte. Você tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. E foi muito, muito legal esse episódio. Mas o que eu estava falando sobre a autoestima do jiu-jitsu, né? No caso do Rian, do Ryan, isso evita o bullying. Então, se você quer realmente resolver o problema, você pode ficar atrás do seu filho no elementary, né, que é as crianças pequenininhas, ele vai sofrer bullying, você vai lá, vai ter todo esse trabalho. Daqui a pouco, passa no ano seguinte, ele vai ter o problema com bullying com outro e com outro. Esse problema vai para o middle school, vai para o high school e na vida adulta. Tem um monte de gente adulta que sofre bullying. Sim, até hoje sofre bullying. Pessoas que têm dificuldade de conversar com outras pessoas, de fazer novos amigos. No trabalho. No trabalho é muito comum caso de bullying, né? Então, assim, se essa criança não aprender a se defender enquanto criança, ela vai levar esse problema para a vida adulta. E o jiu-jitsu que você faz com a criança é o seguinte: o que a criança lutando jiu-jitsu está acontecendo com ela? Primeira coisa, ela está aprendendo a resolver um problema sob pressão. Qual que é o meu problema aqui? Ter esse menino forte em cima de mim, me imobilizando e tentando me enforcar, né? Me choke. Como que eu resolvo esse problema? Então, de uma forma inteligente, que o jiu-jitsu é baseado na inteligência. Eu não vou, na força, tentar ele tirar de cima de mim. Que é no wrestling, nas outras artes marciais, eles focam na força. No jiu-jitsu, a força não é um componente tão importante. Na realidade, a gente tenta, de forma inteligente, resolver o problema. Qual que é a forma mais inteligente? Tem alguém em cima de mim, eu vou tentar travar um braço dele, travar a perna do mesmo lado e vou dar um bump, né? Vou fazer um upa, que a gente fala no jiu-jitsu no Brasil, e tentar inverter a posição e cair por cima dele. Então eu resolvi um problema sob pressão. Não é fácil, você está cansado, o cara está em cima de você. Então o tempo todo a criança está resolvendo o problema. Ela está adquirindo muito controle emocional. Muita criança no começo, ela quase chora, porque ela não sabe o que fazer. Ela fica lá, o outro por cima, imobilizando, e ela fica desesperada, porque ela não consegue resolver aquele problema. Então, devagarinho, ela vai resolvendo esse problema, vai aprendendo, manter a calma. A gente vê uma criança que está meio assim, a gente chega e fica, ei, fica calma, tá tudo bem. Paulinho, acho que já vi ele chorando umas 2 vezes. Às vezes, porque a criança ela começa a entrar em desespero. Como que eu resolvo esse problema? Fobia, tem criança que tem fobia. Tem criança até que tem fobia de ficar por... O Rian tinha fobia. O Rian tinha fobia. O Rian tinha fobia. Se você chegasse em cima dele, ele, sai de cima. Ele se sentia muito mal. E aí hoje ele não tem problema nenhum com isso. E você falou do Paulinho, eu lembro uma dessas situações, acho que eu vi. Porque, na realidade, ela não sabe como resolver isso. A criança, uma vez que ela é treinada a isso, não tem nada que vai fazer essa criança chorar. A não ser que ela se machuque muito. Sim. Né? Senão, eu tropecei, não sei o quê, vou chorar por causa disso? Não. O menino me xingou. O que você está falando, xingou? Lá no jiu-jitsu, eu luto com os moleques maiores, eles tentam me amassar lá, e eu não tô nem aí. Vou ficar bravo que você me falou que eu sou barrigudo, que você falou que eu sou narigudo. Tô nem aí. Então, essa criança... fala do nariz, sabe? É bullying. Nada, ele falou barrigudo também. Aqui é um bullying atrás do outro. Um atrás do outro. Bateu, tomou.
Então, isso é uma parte muito legal do bullying. A criança fica muito disciplinada. Como eu mencionei das crianças lá na escola do meu professor, a disciplina, o respeito, o senso de hierarquia que essas crianças desenvolvem é fantástico. Então, assim, quando os pais chegam lá e falam assim, olha, eu estou procurando uma atividade física para meu filho. Eu falo assim, ok, ele também terá uma atividade física no jiu-jitsu, mas esse é o menor dos benefícios. Atividade física, menor dos benefícios. E aprender a se defender. Também é uma excelente característica. Ele vai aprender a se defender. Ele vai ser completamente... Está provado hoje, né? Quando a gente vê as primeiras edições do UFC, o pessoal... família Gracie lá lutando, né? O Royce Gracie, na primeira episódio, ele batendo naqueles caras muito maiores, foi provado que o jiu-jitsu, corpo a corpo, é a melhor, é a mais eficiente arte marcial. Eu adoro artes marciais, eu dou aula de Muay Thai também, eu fiz kickboxing, eu fiz karatê, fiz um pouquinho de taekwondo, eu amo artes marciais, mas o jiu-jitsu é a mais eficiente. Isso foi provado. Isso é mais eficiente mesmo. É mais eficiente. Só não pode tomar uma porrada, né? Na realidade, o que a gente aprende é isso, é como defender. E aí, a gente conecta com uma coisa muito importante. Você falou assim, não pode tomar porrada. O que acontece? A gente teve um probleminha na escola lá, na Celebration. O high school estava tendo muita briga. E um grupo de pais me chamou para acompanhá-los, para conversar com o principal, né, com o diretor. E fomos lá, os pais falaram todas as situações, o diretor tentou explicar quais os procedimentos, que eles têm tolerância zero com bullying, tolerância zero com brigas e tal. Aí, num momento, eu falei assim, qual é a sua política para self-defense, para defesa pessoal? Ele falou assim, olha, ele quis conversar, ele falou assim, todo pai chega aqui e fala, pô, meu filho só estava se defendendo. Aí você olha na câmera, pô, o moleque chegou para dar um tapa nele, o moleque deu 10 socos no outro, aí saíram brigando, foi uma briga. Eu falei, não, mas eu vou te dar um outro cenário agora. O cenário é exatamente esse. Duas crianças começam a discutir, ou dois adolescentes, no caso do high school, começam a discutir, e um deles tenta aplicar um soco no outro. Quando ele tenta aplicar o soco, eu bloqueio esse soco, eu faço o clinch, né? Eu engajo, eu agarro ele, derrubo ele no chão e imobilizo ele no chão. Pode ser de frente, se ele virar de costas, eu vou agarrar o pescoço dele e vou imobilizar. Não dei um soco, não dei um chute. Você pode me punir por causa disso? Vai punir essa criança por causa disso, esse adolescente? Ele falou, não, eu não posso, de forma alguma. Aí eu falei, então isso é tudo que eu queria ouvir. Porque, na realidade, eu fiz Muay Thai por muito tempo, dou aula de Muay Thai. Se você vai defender usando Muay Thai, o cara me deu um soco, eu vou mostrar para ele que eu consigo socar e chutar muito melhor do que ele. Só que aí virou uma briga. Os dois serão punidos. Possivelmente os dois serão expulsos da escola. Essa infração vai ficar no meu currículo para sempre. Quando alguém... Eu não sabia do currículo. Legal que você me falou. Olha que eu tô aqui há muito tempo, tenho 4 filhos, eu não sabia do currículo. Fica para sempre. Fica tudo registrado. Se você documentar. Sim, Se documentar. Tem as minor infractions. O que é a minor infraction? Pô, a criança estava bagunçando, o professor pediu 2, 3 vezes você parar dentro da aula. Não vai parar? Você tá atrapalhando minha aula? Ele faz uma minor infraction, que é uma infração pequena. Mas vai pro... Fica lá com uma minor infraction. Então é uma coisinha que não tem muita importância. Minor infraction, ok, todo mundo. Mas se você receber uma infração, né, que no caso é uma coisa mais grave, isso é uma coisa que é olhada pelos colleges, porque ninguém quer um briguento no college. Sim, nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Então essa é uma coisa muito interessante. E se você utilizar o jiu-jitsu, por isso que o que a gente ensina para as crianças de jiu-jitsu? Eles sabem se defender do soco e do chute. Porque, na realidade, o que a criança quer é resolver o problema. Ela não quer se transformar num bully. Sim. Eu sei Muay Thai. Se alguém tentar me bater, eu não vou destruir ele. Porque aí eu também sou o bully. No caso da criança, se a criança defende, dá 10 socos no outro, ele é o bully. Porque, na realidade, o jiu-jitsu é chamado de arte suave, né? Gentle art aqui. Porque eu posso resolver o problema da luta sem matar ou sem machucar o meu adversário. O que eu vou fazer? Eu vou imobilizá-lo, eu vou defender os socos, os chutes, vou bloquear, vou fazer o clinch. Tudo começa quando eu agarro ele. A partir do momento que eu toquei minha mão nele e agarrei, ali ele não vai ter como escapar mais. Eu preciso de um background. Policiais fazem o quê? Empurra todo mundo contra a parede. Porque ele precisa de um background. Para imobilizar alguém, você precisa de um background. Qual que é o melhor background que existe? O chão. Está sempre ali. Eu vou jogar ele no chão. Uma vez que eu jogo ele no chão, eu vou pin ele, né? Eu vou travar ele no chão jogando meu peso contra ele. Ele não vai conseguir levantar mais. E ali ele virou uma criança na minha mão. Então, a criança, ela vai mobilizando
E a criança de baixo vai parar de lutar ou não. Se ela não para de lutar, a gente vai falar que ela vai fazer o mínimo... vai usar... Estou confundindo as palavras em português, né? Mas ela vai finalizar com mínimo força. Por exemplo, se ele pegar uma chave americana, que é a torção do braço, que pode quebrar o braço, ela vai levar mínima força, vai parar ou não vai? Eu não quero brigar, não quero te machucar. Você vai conversando com ela, para. Elas aprendem, e elas fazem, sexta-feira elas fazem isso prática. A gente mostra essas técnicas e fala assim, agora você tem que conversar com o bully. Fala assim, tá vendo? Você tá tentando me machucar, eu não quero te machucar. Vai parar ou não? Não vou. Aí ele vai um pouquinho mais, torce um pouco mais. A hora que você sentiu que vai quebrar o seu braço, não, tá por bom. isso que eu não fiz jiu-jitsu, eu não poderia. Você não ia parar? Não ia parar. Eu não ia parar. Você ia parar, Paulo. Para, né? Porque é no mental, trabalha no mental. Pois é. Na dor, né? Pra quem não... Não, tô falando, se eu fosse o jiu-jitseiro. Como fala? Jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Você, exato. Eu sei. Isso é o que acontece se você não dá o treinamento correto. Porque tem academia que manda judiar, né? Fica instigando isso. Se você ensina todas essas técnicas para criança e não dá esse treinamento mental para criança, fala assim, olha só, o que você quer é resolver o problema. Se você for lá e quebrar o braço dele, ou dar um mata-leão, que a gente fala mata-leão, né? E vai e apaga ele, desmaia ele, o que você está fazendo? Você está sendo igual ele. Pior, né? Eu não preciso fazer isso. Eu dou um mata-leão, aperto um pouquinho e seguro. Eu falo assim, tá... A hora que você começou a perder o fôlego aqui, começa a ficar meio tonto, que você vai desmaiar, bate o desespero. Não tem, pode ser o machão que for. Ele vai falando, não, pelo amor de Deus, me solta. Tá bom, eu paro. E aí, olha só pro bully. Ele foi lá com o menorzinho, aconteceu isso, e ele apanhou, né? O outro pegou o pescoço dele e falou, vai parar mesmo? Promete? Então tá bom, eu vou te soltar, mas se você não parar, isso aqui vai acontecer de novo. Beleza? A hora que ele soltou, ele foi desmoralizado. Ele não vai mexer com essa criança mais. Entendeu? É claro que a gente ensina, fala assim, o contato físico é o último. Né? Você vai evitar a luta a todo custo. Só que nunca deixa ninguém te bater. Se alguém chegar, mão para cima, afasta a distância, fala assim, não quero problema, para com isso. Tenta negociar o máximo que puder. Se não tiver como evitar, ela começou a te socar, chutar, você tem que se defender. Mas uma vez que você derrubou, o seu objetivo não é machucar o bully. Porque senão você vai ficar igual ele. E pode ter certeza, se você fizer esse procedimento, ele nunca mais, porque ninguém se defendeu. E ninguém colocou ele nessa posição. Ele se sente muito vulnerável. Paulo, uma coisa que todo mundo tem medo no jiu-jitsu é isso. Quando você está sendo finalizado no jiu-jitsu, você se sente totalmente vulnerável. Mais ou menos assim, olha, eu poderia quebrar seu braço agora, mas você deu os 3 tapinhas e eu vou parar. Então a gente tem um código de conduta no jiu-jitsu. Essa confiança. Você pode lutar comigo, você pode me finalizar. Se você apertar no pescoço, eu bater e você não parar, 5 segundos eu desmaio. 1 minuto apertando, eu vou morrer. Então a gente tem um código de conduta, uma confiança um no outro de que a gente vai lutar bem forte, porém, imediatamente quando eu falar, deu os 3 tapinhas, eu tenho certeza que você vai parar. Se você quebrar esse código de conduta, você vai ser penalizado no jiu-jitsu, né? Pode ser expulso da escola. Cara, você falando isso, que eu recebo um monte de coisa no YouTube, e eu tava vendo os fortão de academia entrando desafiando os faixa preta, cara. Os caras muito musculoso, uns até bom de briga. Os faixa preta, eles pegavam, eles batiam assim, ó. Dava tapão na orelha assim, ó. Os caras, Depois que mobilizou, ficava só zoando. É bonito, né? Você sabe uma coisa? Antigamente perguntaram para um dos gregos, por que vocês dão tapão na cara? Porque vocês estão tentando desmoralizar ele? Ele falou, não, na realidade é o seguinte, se eu der soco eu vou machucar. Quando eu estou dando tapa eu não estou machucando. O que eu não quero é machucar ele. Eu posso bater nele sem tirar sangue dele. Se você estiver na costa de alguém, a gente chamava de telefone isso, lembra? Lembro. Cara, isso te deixa totalmente desnorteado. Você fica zonzo. É horrível tomar um tapão na orelha aqui, ó. Então, na realidade, eles usavam esse tapão, pum, 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 para desnortear, e é uma forma de você não machucar. Eu acho que é uma forma de educar. Violência gera compreensão, né? Qual outra luta marcial que é parecida com a jiu-jitsu, assim, se tem? Existem algumas, porque na realidade o jiu-jitsu é uma história muito longa do jiu-jitsu, né? Mas o jiu-jitsu foi ensinado na Rússia. Tem um sistema, na Rússia tem uma arte marcial chamada Sambo, que é o jiu-jitsu russo. Né? Tem uma modalidade parecida com o jiu-jitsu dentro do Kung Fu também, que é uma luta agarrada chinesa. Tem o wrestling, tem a luta greco-romana.
né? Então tem o judô, o próprio judô e o jiu-jitsu eram a mesma coisa, né? Aí eles decidiram separar o nome, criar o judô e é uma história bem longa que o jiu-jitsu não podia ser ensinado fora do Japão, né? Era uma arte marcial japonesa. Se você ensinasse isso para estrangeiros, era considerado um crime contra a pátria lá atrás, no tempo. Então eles criaram o judô, que era uma parte do jiu-jitsu, né? E isso começou a ser difundido pelo mundo, tal. Então, em tese, o jiu-jitsu não poderia ter sido ensinado para não japoneses. Mas tem várias artes marciais parecidas. O próprio na realidade, antigamente era jujutsu, que é o verdadeiro jiu-jitsu japonês. Muita gente treina ainda o jujutsu, mas ninguém quer o jujutsu, né? E por que o Brazilian Jiu-Jitsu ficou essa fama do Brazilian? Foi por causa do Gracie que ele levou pro mundo? Foi por causa da família Gracie que, na realidade, o Carlos Gracie e o Hélio Gracie, eles desenvolveram uma forma mais, digamos que mais eficiente. Porque, na realidade, se você olhar o pessoal judoca, também é muito focado na força. Tem que ser, judoca é muito forte. Ele treina repetição, muita repetição, e eles são muito fortes, faz muito treino de força. Então, você precisa de muita força, muita técnica, claro, mas muita força também para derrubar o seu adversário no judô. E o jiu-jitsu, a família Gracie, elas eram pequenininhos. Então, eles foram adaptando o jiu-jitsu japonês para pessoas fracas, como eles. O Carlos Gracie e o Hélio Gracie eram pequenininho, magrelinho. O seu Hélio Gracie que desenvolveu o sistema de alavancas, né? Ele aprimorou o sistema de alavancas, né, o Hélio Gracie. Então, todo mundo viu que o sistema desenvolvido pela Gracie, pelos Gracies, era muito mais eficiente. Então, hoje, todo mundo quer aprender o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Porque é uma forma muito mais eficiente. Legal. Agora, tudo bem, muito bacana isso. Vou colocar meus filhos todos. Em quanto tempo eles praticando corretamente 3 vezes por semana, vamos falar, vai, que é o normal 3 vezes por semana? Tipo, o normal... A gente recomenda no mínimo 3 vezes 3 vezes por por semana. semana. 3 vezes por semana, um adulto ou um adolescente que não manja nada, esse nerd. Eu ouvi aqui falando, vou mandar meu filho jogar esse videogame fora e vou mandar ele lá pra lutar. Às vezes a criança vai com raiva, sem ir, o pai... Que nem eu sou o tipo de pai que eu que mando. Não tem negociação. Tem negociação com algumas coisas, mas tem certas coisas que não tem negociação. Você governa. Eu que governo, é. É o Pablo Marçal, né? Que governa. Estão assistindo muita palestra do Pablo lá. Eu que governo minha casa. Exato. E aí eu que mando, meu bichinho vai aonde eu achar que é o melhor pra ele. Tanto é que o Paulinho faz, e o Paulinho começou, nem sabia porque. Acho que até hoje, às vezes, eu acho que o Paulinho não sabe porque vai, sabe? Ele adora ir, mas. Eu acho adora, que. né? Será que ele já pegou a manha que é uma luta mesmo? Eu acho que com sim. certeza, com Com certeza. certeza. É tão bonzinho, né? Ele não... De quanto tempo? Então vai, eu mandei meu filho hoje. Eu sei que e depende de criança para criança. Mas depois de quanto tempo, uma média, uma criança que frequenta 3 vezes por semana consegue se defender de uma criança que não faz esporte? Quando você pega, assim, ó, vou dar um exemplo para você. Tanto para criança quanto adulto. Se você pega um adulto, por exemplo, que faz aulas por 3 meses, como ele está treinando com pessoas muito mais avançadas, muita gente fala assim, parece que eu não estou evoluindo, né? Quando ele vai perceber que ele evoluiu? Quando chega um cara mais forte do que ele para a primeira aula de jiu-jitsu. Então eu sou mais fraco, estou fazendo jiu-jitsu por 3 meses, estou lutando com o pessoal mais graduado e não consigo ter sucesso no que eu estou fazendo. Aí eu sinto, acho que eu não levo muito jeito para isso, não estou melhorando muito. Aí chega um cara mais forte e vai fazer o primeiro dia de treino dele. Aí ele vai ver tudo que ele sabe, né? Aí você coloca esse cara que está fazendo só 3 meses com o fortão, e ele vai lá, a gente fala, passa o carro, né? Ele vai lá, derruba, imobiliza, pega as costas, finaliza. Aí ele fala, opa, eu não tinha ideia que eu podia fazer isso com 3 meses só. Então, tem até um dos meus alunos, é muito legal, ele é muito legal. Ele é um quiroprata, ele pesa 160 pounds. Eu acho que eu vi você lutando com ele, eu acho, um dia. É um bem... Não, 160 pounds é pequeno. Eu vi você lutando com um gigante. Com um gigante. Mas ele foi lutar com um dos gigantes. Tem alguns gigantes lá. Esse gigante, mais de 300 pounds. Eu acho que ele tem 350 pounds. E esse quiroprata de 160 pounds, esse gigantão foi pra cima dele e ele puxou pra guarda, né? A gente chama de puxar pra guarda. Ele puxou. E aí ele raspou o grandão. Eu falei, como que ele conseguiu fazer isso? Ele empurrou o joelho, raspou e montou. E aí quando ele tava por cima, o grandão não conseguia tirar ele de cima. E ele não conseguiu finalizar, mas ele ficou ali por cima. Ele imobilizou o outro mais do que o dobro do peso dele. Aí, só que os dois eram faixa branca. Só que o quiroprata, ele era tinha um pouco mais de experiência. Aí eu falei assim, olha só, se isso
com um pouco mais de experiência ele consegue fazer isso. Imagina uma pessoa com muito mais, um faixa azul, um faixa roxa. Então, o que a gente fala é o seguinte, para um adulto, 3 semanas de jiu-jitsu, 3 meses, você vai fazer você já vai saber muito bem. Mas para mim, o divisor de águas é quando ele se torna um faixa azul. Porque quando ele pega a faixa azul, o adulto, ele realmente sabe o que ele está fazendo. Para criança, isso pode variar muito. Por quê? A diferença de aprendizado da criança varia muito com a idade. Você pega essa criança com 4 anos, às vezes o nosso desafio é tentar fazer ela prestar atenção na aula. Quando você pega uma criança de 6 anos, 7 anos, eles já lutam. Nós fizemos um campeonatinho lá. Eu fiquei espantado de ver o nível da luta dessas crianças. Eram luta de adultos, de alto nível. Então, com 6, 7 anos, ela aprende muito mais rápido. Aí quando você já pega a criança com 10 anos, é mais rápido ainda. Então, isso depende muito da faixa de idade. Se você pegar uma criança na faixa de 10 anos, com 3 meses de treino, essa criança já sabe se defender. Se ela pegar uma criança do mesmo tamanho, um pouco mais forte, e tentar, mesmo que seja esse brigador, porque normalmente o bully ele tem um instinto já vantagem, de briga. Ele já tem aquela agressividade. Né? E normalmente quem está sofrendo bullying, ele não tem essa agressividade. É tudo que ele não tem. Ele não tem agressividade, ele é o cara educadinho. E aí, com 3 meses, ele já consegue. Mas claro que isso depende muito. E as mulheres também, que nem eu vejo, eu amo a Lucy, sabe, pequenininha? É Eu adoro quando ela luta com o Paulinho. fantástica. Ela é sangue nos olhos. Ela é. A bicha é muito boa, muito assim. E o pai dela ali Pegou incentivando. 2 ouros agora no último campeonato. Fizeram o quê? Pegou 2 ouros. Olha que 2 bonitinha. A Lucy tem primeiros, 7 anos, 6 anos, 6, 7, A 8. Lúcia tem 6 anos. 6 anos. É. 6 anos. Ela é sangue nos olhos, bichinha. Ela ganhou duplo ouro nesse último campeonato. Na categoria Gi e no Gi. Mas você viu como que ela leva aquilo muito A sério. sério? Ela É. leva a sério. O pai dela também, né? Muito Regrado. disciplinado. Porque a participação dos pais ajudam muitas Ajuda vezes, muito. principalmente quando é pequeno, né? Quando as Exato. crianças são pequenas. Quando o pai vai lá e incentiva, por exemplo, fora do tatame, o pai dela já treinou jiu-jitsu. O pai dela fica fazendo drills ali com ela, fica incentivando Grava o tempo toda a todo, aula, né? grava as aulas, fala, olha, você errou nisso, você podia ter feito isso. Então, claro que para qualquer coisa na vida, a influência do pai ajuda muito. Quando o pai é presente em alguma coisa, ela faz homeschooling, então ele gosta realmente de ficar ali com ela. Então isso é muito bacana. A gente percebe que não é só o talento, tá? Porque o talento, na minha opinião, é disciplina. Olha aqui, eu não tenho talento, mas eu tenho a disciplina. Eu vou trabalhar mais duro que você, eu vou conseguir. Eu percebi que dos meus amigos que pegaram a faixa preta, meu professor Michael Reiner, um abração, professor Michael. Quem pegou as faixas pretas, quem se tornou faixa preta, não eram os talentosos. Os mais talentosos desistiram no caminho, porque eles achavam que eles não precisavam treinar tão forte. Olha só. Então eles tinham talento, não tinham disciplina. Quem chegou na faixa preta eram os disciplinados. Que a gente não tinha tanto talento, eu falo assim, então eu tenho que treinar mais duro. Então, essa é uma coisa que, infelizmente, muitos talentosos param no caminho. Muita gente chega na academia e fala assim, o cara é bom, ele tem um instinto. Ele fala assim, olha, eu vou começar a treinar, eu vou vir todo dia, eu quero competir. Eu falo assim, legal. No bastidor eu falo assim, que pena, isso aí não vai durar um mês. Porque esse tipo de pessoa que chega assim, não, eu vou fazer, que eu vou competir, esse cara não tem disciplina. Ele precisa ser muito intenso na vida dele, e não é tudo assim na vida. Na vida você precisa de disciplina. Aqui nos Estados Unidos tem um problema, que na minha opinião é um problema, que são os seasons. Tem season de basquete. Que é a temporada. Temporadas. Né? Então as temporadas, na realidade, para mim, é uma coisa muito ruim. Isso faz muito sentido você ter uma temporada de beisebol no norte. Porque o cara não vai conseguir jogar beisebol na neve. Então tá tendo beisebol. Talvez foi até esse o motivo de começar. Não sei, não conheço essa história das temporadas aqui. Mas eles vão lá e fazem 4 meses de beisebol ou 4 meses de basquete. Ninguém vai ficar profissional fazendo 4 meses de basquete. E isso é uma coisa que a gente tenta tirar essa mentalidade no jiu-jitsu. Você está falando nas escolas, nas escolinhas de futebol, nas escolinhas temporada de futebol. Ninguém fica profissional de futebol fazendo 4 meses. Aí eu vou fazer mais 4 meses o ano que vem. Eu não sabia que era assim também, não. Eles fazem temporadas. Então, ninguém fica bom fazendo isso. Na minha opinião, esse é um divisor de águas no jiu-jitsu que a gente tem que explicar para a criança. Pessoal, jiu-jitsu é um lifestyle, é um estilo de vida. Você começou a treinar jiu-jitsu, você não precisa ser olha, eu vou treinar todos os dias. Ótimo, você vai aprender muito mais rápido. Mas você tem que ter constância e disciplina. Isso aqui é uma coisa que eu planejo fazer até o meu último dia de vida. E quando eu comecei na faixa branca,
eu tive essa ideia. Eu falei assim, eu nunca mais vou parar de fazer isso. Então eu acho que isso, porque eu posso ir 2 vezes por semana. Ótimo, façam 2 vezes por semana. Tem gente que gosta de malhar, levantar peso. Legal, ache alguma atividade que você vai conseguir fazer pro resto da sua vida. Pense, eu vou conseguir o resto da vida fazer isso? Porque a idade chega para todo mundo, né? Vai chegar num momento que se você não amar aquilo que você está fazendo, você não vai ter mais força, não vai ter disposição para fazer. Então, a gente tem que ensinar, e isso é legal, às vezes você falou do Paulinho, né? Eu vou pegar minha faixa vermelha quando eu tiver 70 anos de idade. Ele já tem um plano, né? Você viu que legal, o mindset, como muda. Ele já tem o planejamento de que eu nunca mais vou parar de treinar jiu-jitsu. Porque ele já está pensando na faixa lá longe. Exato. Então vai chegar a vida adulta, ele vai ser pai, e vai ter toda a vida dele, o trabalho, e ele já pensa, eu vou conciliar tudo com o meu jiu-jitsu. Já faz parte da vida dele. Exato. No caso, ele não lembra antes de ter jiu-jitsu. Ele não fazia nenhuma atividade antes? Não, porque só ele na começou escola. só na escola. Com 4. Mas de 4 anos, ele vai para 9 agora no final do ano. Que legal, né? Então, tipo, não ir para a igreja e não ir para o Jiu-jitsu. É um hábito já para ele, né? Ele não lembra, nunca aconteceu na vida dele. É muito legal. E eu lembro que eu perguntei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, essas crianças aí, velho, tá legal, um daycare. Ele falou, não, estamos criando instinto. Quando alguém fizer isso, ela vai reagir daquilo. Para depois eles entenderem que é uma luta. Primeiro cria o instinto nas crianças. Quando a gente faz a gente mostra as técnicas. Imagina primeiros dias de treino de uma criança. Ela vai chegar lá e vai aprender a técnica. Você viu uma vez a técnica, você praticou algumas vezes, você gravou isso? Não. Então a gente vai fazer o treino específico. O que é o treino específico? Por exemplo, hoje a gente ensinou, se você está na montada lateral, ou nos 100 quilos, a gente fala no Brasil, como eu monto. Né? E para quem está embaixo, como recuperar a guarda. Então a gente faz o treino específico. Olha agora, pessoal, é um game, para eles é um jogo. Pessoal, o jogo é o seguinte, quem está por cima tem que tentar montar, quem está por baixo tem que tentar recuperar a guarda. Então eles estão lutando, mas na realidade eles estão criando um instinto da luta. Às vezes ele nem sabe muito bem o que ele está fazendo, está sem técnica, mas ele está criando um instinto. É a mesma coisa, gente, eu vou fazer uma aula de boxing com você, fala, já fez boxing, Paulo? Eu não. Não. Ok, então eu te dou uma luva, e eu vou te dar uma aula de boxing sem te ensinar nenhuma técnica. Eu não vou falar como que faz o jab, como faz o direto, como faz o cruzado. O que eu vou botar a luva na sua mão e vou dar um jab no seu rosto. Bum! Aí eu te dou outro soco na boca. Bum! No terceiro, você vai desviar. Defender. Então você está começando a criar o instinto de desviar do soco. Né? Então eu estou criando de forma instintiva a reação que você precisa ter. Então no jiu-jitsu tem a parte que a gente mostra racionalmente, olha, quando alguém faz isso, eu faço aquilo. Então você mostra as reações que você tem que ter. Mas muita coisa acontece no instinto, no âmbito do instinto. Então, às vezes, por isso que tem que ter a parte da luta, né? Quando a gente faz a luta, e a gente tenta fazer isso da forma mais segura possível, mas tem que ter a parte da luta que a criança vai desenvolver o instinto. Ela pode fazer a teoria para o resto da vida. Se ela não tiver a parte prática do instinto da luta, ela não vai desenvolver o jiu-jitsu. Muito legal, né? É legal. Você crê que você falou 1 hora e 2 minutos? Olha só. Mas é muito importante. Agora, vamos... Quando a criança não quer ir, só pra gente terminar aqui. O pai fala, mas eu vou levar meu filho, o filho... Quando a criança chega lá com uma atitude, que você vê, que às vezes a gente vê a criança, desde a hora que entra no lobby, que vê a Rihanna lá, você fala, lá vem mais essa criança aí com atitude. É obrigação dos pais educar, não de vocês, correto? Tipo, como que funciona? Tá, eu vi lá vocês lá no Paulo, vou mandar meu filho lá pro Celebration Grace Barra. Eu acho, assim, que é uma via de mão dupla, né? Tem que ter É óbvio que não dá pro pai obrigar a criança. Mas é igual você falou, eu também em casa, eu sou a mãe que eu mando, eu governo. Eu acho que se é bom pro meu filho, eu escolhi aquilo pro meu filho, eu acho que vamos insistir, né? Deixa com a gente que a gente resolve o problema. Mas assim, deixa com a gente, porque já teve caso de, ele não tem disciplina. É o que mais a gente ouve todo dia. Por isso que tá indo, né? Exato. Só que assim, aqui é o nosso trabalho. Passou da porta para dentro, a gente não vai bater em ninguém, a gente vai usar as regras que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. E se a gente fizer, a gente teve caso, né? Que hoje tá a família toda lá no tatame, né? Era um caso que, assim, os pais achavam que era impossível. Mas a gente fala, deixa a gente trabalhar que dá jeito.
vai dar jeito. Tá, a família inteira. Então o pai colocou a mulher que estava enchendo. Se a tua mulher está enchendo o saco, pode mandá-la também. Olha, imagina o seguinte, hoje o que a criança tem? Ela sai da escola, ela quer fazer o quê? A primeira coisa que ela sai da escola? Celular, Ir pro game, celular e pro videogame. Mas aí é você porque fala tá pra sendo criança, doutrinada, né? É uma geração que tá sendo doutrinada. aí você fala pra essa criança que ela já tá um pouco cansada ali da escola, tudo. Ó, você pode ficar aqui no celular fazendo tudo que você quer ou você vai treinar. Pô, a criança nem É o gosta. natural do ser humano. Não, Você quero não ficar, querer. quero descansar, tô cansado, mãe, tô cansado, pai. Então, qualquer ser humano vai. O seu próprio corpo vai falar assim: não, você está muito cansado, fique em casa. Então, o que a gente faz quando a criança chega lá? Primeiro, a gente tenta ganhar ela. Por isso que no final da aula. Tem a brincadeira. Tem a brincadeira. Que assim, é um motivo para a criança voltar. Ah, às vezes ela foi e fez a aula inteira, mas ela gostou da brincadeira, ela vai voltar por causa disso. Devagarinho, ela vai falar: pô, a parte da luta é mais engraçada, é mais legal. Muita criança, quando a gente sabe que a criança realmente apaixonou pelo jiu-jitsu, quando ela não quer mais a parte da brincadeira. Você fala assim: pessoal, vamos fazer a brincadeira ou vamos fazer luta? Luta, luta! Por quê? Aquilo ali é a parte mais interessante do jiu-jitsu. Mas se ele tá. A hora que ele está querendo a brincadeira, ainda quer dizer o seguinte: você ainda não se apaixonou. Você não entendeu muito bem o jiu-jitsu. Agora, o que acontece muito de pai, e eu ouço isso muito, o pai fala assim: ah, ele não quer mais vir, ele está querendo tentar isso, a gente já foi pro futebol, a gente já fez natação, a gente já faz isso. Eu falo assim: pois é, olha só, o meu filho já falou muitas vezes: ó, pai, eu quero fazer futebol, eu quero fazer natação. O último que ele falou que ele queria fazer natação, eu falei assim: você pode fazer o que você quiser. O que você não pode é começar uma coisa e parar. Não terminar. É isso aí. Lá em casa também o bicho pega. Você tem que ter foco, porque se você criar esse hábito, vai ser um adulto que vai começar uma faculdade de medicina e vai descobrir que ele queria ser advogado. Aí ele vai para advogado, ele vai descobrir que ele queria ser professor de história. E ele nunca sabe o que ele quer fazer da vida. Ele começa num trabalho, ele falou que esse trabalho é muito chato, ele vai procurar outro trabalho. Porque na realidade ele não desenvolveu essa disciplina. Pense muito bem para começar a fazer alguma coisa, mas se você começou, vá até o final. Destino, eu acho que a obrigação dos pais é dar o destino. Né? Isso é bíblico, né? Que a gente tem que dar o destino. É a nossa obrigação. Então eu falo, o Renzo mesmo já falou algumas vezes para mim: pai, eu quero parar de jiu-jitsu um tempinho e fazer futebol. Eu falei: não, você pode fazer futebol, mas você vai continuar fazendo 2 vezes por semana jiu-jitsu. Aí lá no Brasil ele tentou um pouquinho: não quero fazer mais futebol. Eu falei: pois é, e se você tivesse parado de fazer o jiu-jitsu para fazer o futebol? E aí os seus amiguinhos tudo estariam mais avançados. Você parou, que eles olham muito grau, né? Você ia ter parado no tempo. Quando você voltasse, você ia estar apanhando deles, você ia ficar todo desmotivado. Então, por isso que você não pode parar. Quer fazer alguma outra coisa? Diminui um pouquinho. Você está fazendo 4 vezes por semana? Faz 2 vezes, vai fazer o outro, testa e vê, mas não para o que você está fazendo. Porque você tem que desenvolver essa disciplina. Consistência. Deixa eu pegar. Gente, eu sei que o treino tá acabando, mas eu tenho mais uma pergunta. Daqui a pouco vocês têm que ir também, né? Lá na escola. Temos outras aulas. Bem rapidão. Uma coisa que o ser humano gosta de gratificação. Então, eu tomo essa água gelada, eu sinto gostoso. Tudo que a gente faz, o videogame me dá gratificação na hora, tudo. O Gil. Por que eu tô falando de falar jiu-jitsu? Gil ou Gil? Gil. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Mas você falou certo agora. O jiu-jitsu, não. Demora para eu trocar de faixa, mas eu quero minha faixa, essa é a gratificação para quem tá começando. É a faixa. Exato. Eu acho que isso é um dos bloqueios também de chatice. É porque essa geração tá muito imediatista. Gratificação. Eu queria escrever um livro sobre isso. Gratificação instantânea. Exato. É tudo muito. É o game, né? Que é o que o game dá. Exato. É o que a droga dá, o que o álcool dá, que essas porcarias todas Mas dá. depois tira o game pra você ver o jeito que fica. Não é? No Brasil, a gente tinha uma cultura de que se o aluno pedisse a faixa pro professor, fala assim: pois é, eu estava planejando fazer sua faixa mês que vem, mas só porque você pediu, você vai ficar um ano mais nessa faixa. Punição, exato. É uma porque ofensa faixa você pedir pro não seu se professor. pede. Exato. O professor sabe quando você está pronto ou não. E aqui, os pais às vezes vão lá brigar. Viu, mas era para ser o grau do meu filho hoje? Os adultos, como assim? os pais, eu acho um negócio... Então a gente tenta explicar para eles isso. Fala assim: olha, que não só, é importante isso. Não, isso é muito importante. É muito importante, mas olha só, você tem um professor, eu faço isso há 17 anos, eu sei quando você vai estar preparado. Se você ainda não ganhou, é porque você não está preparado. E se eu te der uma faixa que você não está preparado para vestir, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar e vai parar. Porque aí você pegou uma faixa azul, quando você for treinar com as faixas brancas, você está apanhando de todos eles. Mas por quê? Você não estava preparado ainda para a faixa azul. Então, é claro que
tem pessoas mais atléticas, tem pessoas que não tem. Tem pessoas lá de 60 anos que treinam comigo, inclusive tem uma família maravilhosa. O avô tem 60, o filho tem 30 e pouco, e a criança o Maximus que treinava com o Paulinho. As 3 gerações treinam jiu-jitsu. Então, eu não vou pegar o senhor de 60 e colocar ele no mesmo patamar de 30. Né? Ele tem claramente mais dificuldades, mas ele tá lá, tá treinando. E o senhor de 60, de vez em quando, vai comigo na academia puxar ferro também, viu? Começou, né? Tá vendo? Pois é, então mudou, transformou. Primeiro dia de aula, ele não conseguia levantar do chão. Ele falou assim, hoje eu descobri que eu não estava tão bem, eu achei que eu estava bem. Que ele fez artes marciais e tal, e aí parou por muitos anos. Ele foi tentar levantar do chão, não conseguia. E começa a mudar tudo, né? Alimentação, muda. É incrível, né? Como começa que a muda. mudar. Você vê, Um agora tá na hábito academia bom também. puxa o outro, né? E vai competir em dezembro. Olha só. Essa eu vou, hein, Marcão? Pô, o Marcão é um exemplo, um exemplo. Muito legal. É muito legal. Gente, ó, muitíssimo obrigado. Só vou deixar vocês ir, porque eu sei que vocês têm que ir mesmo. Bem legal as informações. Ó, tá aí, se você, independente se você tem filho, e pro adulto. Tem outros adultos lá também, não é só criança. Que a gente falou muito de criança. Temos para crianças a partir de 4 anos até 100 anos de idade. Até 100 anos de idade, ó. Então, qual que é a vantagem que nem eu, velho? Tô com 47 anos. Vou trazer uma como que é? Uma bengala pra ele a próxima vez? Não, tô falando Presente. assim, qual que são as vantagens? Porque eu não vou mais lutar com ninguém, eu já passei não tô falando lutar na academia, de brigar na rua, essas coisas não, a gente puxa o cano e dá um teco no vagabundo. Eu já passou dessa. Qual que é a vantagem física ou espiritual ou mental para um adulto começar? Então, tudo isso que eu acabei de te falar das crianças, do benefício, queira ou não, você, quando você está usando sua arma, se alguém chega e começa a fazer alguma coisa, Bem calmo. Você fica calmo. Por quê? Você fala assim, se esse cara vier com uma faca, alguma coisa pra cima de mim, eu tiro minha arma e dou um tiro nele. Quando você pratica jiu-jitsu, você se sente assim sem ter a arma. Você é a arma. Você é a arma. Você é a arma. Essa é a sensação. A gente deixa ele testar pra ele ter essa resposta. Então, essa é uma Eu parte... tenho medo, sabia que eu tenho medo de me quebrarem? Imagina. Mas muita gente tem. Chega lá... De verdade mesmo, assim, eu morro de medo. Vai ter que fazer. Muita gente chega e fala assim, cara, olha, eu não tinha ideia, eu morria de medo, que eu não sabia que eu ia encontrar aqui. Aí o pessoal, olha que legal, tem 2 caras lutando, tal. Aí, pô, o cara me finalizou. Aí você acaba. Normalmente o que seria instinto? Fica bravo. Aí o cara abraça o outro, pô, obrigado, que legal, tal. Então essa camaradagem dentro do jiu-jitsu é uma coisa fantástica. Depois a gente acaba, um abraça o outro, pô, que legal. Você faz amizades lá para a vida toda. Então eu acho que o jiu-jitsu vai muito além dessa parte da confiança que eu falei. Não é só uma parte de você se tornar fisicamente melhor, força, entrar em shape, mas também tem a parte de desestressar, fazer amizades. Então tem tantos benefícios do jiu-jitsu que a parte da luta acaba sendo um plus, não é o principal. Quem sabe um dia. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui minha camisa que tá aparecendo aqui, ó. Eu ganhei meu presente hoje agora, vagabundo mexeu comigo aqui, mano. Como que é? Como que ela jiu-jitsu? Eu não sei nem falar, jiu-jitseiro. Não é justiceiro. Jiu-jiteiro. Mas essa é a vantagem de quem é e quem não é. Porque quando vem os lutadores de UFC aqui, que nós gravamos, os caras que realmente são umas armas, os caras tudo bonzinho, falam que você é super calmo. Ah, igual o Rodrigão aqui, ó. Calma, pessoa. Aí vem eu, comprei a camisa. Eu tenho uma molecada que começou hoje, já comprou uma camisa e já quer dar porrada de todo mundo amanhã. O cara já tá andando. Eu já não feio pra todo mundo. Olha aqui, eu tenho 2 graus na minha faixa branca. Uma tatuagem. Tem, não tem? Tem. Eu acho que eu seria um desses. E já coloca no Instagram, o nome dele, final BJJ. Dos bravos. Aí, ó, quando eu começar, gente, não vai ser mais canal Pergunta, vai ser canal Perguntas BJJ. Seus vagabundos, eu tô uma porrada aqui. Gente, valeu, Rodrigo, obrigado, Rayane. Beijo, galera. Fique com Deus. E todas as informações do Rodrigo, da academia, da Rayane aqui, tá na descrição deste programa. E se vocês não repararam, em todos os programas do canal Perguntas tem o logo da Gracie Barra de Celebration, tá bom? Beijo, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.